Olá, meus amigos, uma boa noite, muita paz, muita alegria. Mais uma semana reunidos aqui, mais um estudo. Boa noite, Vanessa, tudo bem? Boa noite, Léo. Boa noite, pessoal. Mais uma segunda-feira realmente, de grandes estudos, grandes reflexões. Um beijo para a Karine, que estava até agora comigo no WhatsApp. Meu amigo Armando também, esse pessoal que está entrando aí, sejam todos bem-vindos, viu? Boa noite, Armando, um grande abraço. Vanessa de um lado com esse frio todo, eu desse outro lado com calor, parece que nós estamos em outro lugar, não é? Estamos sós, será? Nessa solidão, no tema de hoje? Será que é isso ou não, hein? Bom, vamos lá, vamos começar? Ó, o pessoal está entrando, a Abá também. Bom, vamos começando e depois nós vamos cumprimentando o pessoal que vai entrando aí, né? Então, o tema de hoje, solidão. E aí, quando nós paramos para pensar em solidão, solidão é aquele sentimento que nós temos de sentir só. Ah, nós estamos sozinhos, estamos só. Mas a solidão por si só, ela não precisa ser um momento em que nós estamos sozinhos sem outra pessoa. Nós sentimos solidão também quando estamos juntos de outra pessoa. Parece estranho, mas é bem isso, né? Nós sofremos essa solidão toda vez que nós desprezamos o que nós somos, a nossa essência, a vocação do nosso próprio espírito. Quer falar um pouquinho daí? Continua um pouquinho mais aqui? A solidão está meio sem palavras, né? Vamos confessar que o estudo da solidão é um estudo bem interessante. Você não achou? Eu achei, porque na verdade ele vem trazer ele começa numa vertente e depois ele muda de Ah, sim, vertente, né? sim, sim. Então, quando nós olhamos para a questão da própria solidão, nós vamos nos distanciando do que nós somos mesmo, na nossa essência como espírito, e vamos nos autodesprezando. Então, nós deixamos para lá o que nós somos. E aí é aí que nós começamos a desenvolver, então, esse sentimento de tristeza, solidão, porque nós não vivemos o que somos. Nós vamos viver o que nós fantasiamos. E aí nós esquecemos de viver o que nós temos dentro de nós. Nós ouvimos tanto falar em fagulha divina e em ter dentro de nós a centelha divina, né, uma parcela de Deus, mas nós esquecemos de olhar para dentro de nós, viver o que nós somos e deixar que Deus vibre em nós. Então nós vamos esquecendo, né, inconscientemente do que nós somos, né? E é viver mesmo a evolução espiritual, né? Quando você fala que nós deixamos a nossa essência, que nós não vivemos a nossa essência, quer dizer que nós não estamos voltados para dentro de nós como espíritos, né? Para que possamos evoluir nessa caminhada, crescermos espiritualmente e o cachorro, e entendermos que é essa a verdade, nós somos isso, né? Esse é o verdadeiro eu. E quando você traz as fantasias, é quando mais uma vez nós nos voltamos para fora, para o exterior, né? E mais uma vez nos preocupamos com esse exterior e nunca voltamos para a nossa essência. E presos nessa matéria, nós vamos cada vez mais sentindo a solidão. E nós vamos desenhando um ser ali, né? Como você colocou, criando uma fantasia, buscando sermos perfeitos. De novo, nós construindo nosso próprio castigo, vamos dizer assim, né? Nosso próprio sentimento. Nós somos responsáveis por ele. Vivemos nessa cadeia mental porque nós buscamos a perfeição, mais uma vez, e nos espelhamos nos modelos sociais. Ah, o que é felicidade? Então nós vamos nos espelhar nisso e esquecemos de viver o que nós somos, né? E vamos Sim. sentindo toda aquela atmosfera que está em volta de nós, menos o que nós somos de verdade.
Então, em toda situação, todo momento, então, estamos nós mentalizando e imaginando sermos alguma coisa que não é. E é engraçado, você colocou, como esse estudo ele não foi estranho que você colocou, né? Mas como ele acaba sendo um pouco interessante e curioso, porque ele começa pela vertente da união, né, da questão afetiva do casal, e vem falar justamente que nós construímos uma fantasia mental artificialmente, adotando padrões muito rígidos, né, muitas vezes difíceis de ser atingido, e envolve com isso também a questão do orgulho. E aí ele vem falar no início do capítulo que a maior solidão a gente vai encontrar no próprio casamento. E aí ele vai trazer alguns pontos, né? Que é justamente no casamento que a gente encontra o maior nível de solidão, de tristeza, de vazio. Hoje o cachorro está animado, né? Ele quer brincar com o bichinho. E aí nós vamos percebendo que é justamente quando nós olhamos pelo lado do amor, e nós vamos entender um pouco melhor isso, quando nós olhamos pelo lado do respeito, que nós vamos criando e modificando toda a atmosfera e vamos entender o que de fato essa relação significa, ou o que de fato nós deveríamos construir nessa relação. Então, quando nós olhamos e entendemos o todo, facilita o nosso crescimento e proporciona nós encontrarmos alegria, alegria de viver, e aí nós não mais sentimos solidão. Ele traz a questão afetiva e casal, porque, mais uma vez, olhando para a questão social, nós imaginamos que nós precisamos casar, ou nós precisamos ter um par para não nos sentirmos sozinhos. E lá na frente ele vai trazer a resposta disso, né? Então, nós imaginamos precisar ser alguma coisa ou nos transformar em alguma coisa para que o outro goste de mim. Olha o nosso mecanismo, a nossa mente. Mais uma vez, eu preciso criar algo mental, né, que eu não sou. Eu preciso criar o meu modelo mental para que o outro goste do modelo mental que eu estou criando, para quem sabe aí eu conseguir ser feliz. Mas eu esqueço que para ser feliz eu tenho que viver como eu sou, e não a fantasia que eu criei. Porque se eu estiver dependendo da fantasia, hora nenhuma eu vou ser abastecido. É igual nós olharmos um copo com água e querer que tenha suco. Ele está cheio de água, mas não tem suco. Então está sempre vazio. Nós não conseguimos nunca nos saciar, porque aquilo que nós imaginamos não é o que nós somos, né? É o ser idealizado, né? Porque nós passamos a ter a certeza de que nós podemos tudo, né? Que nós somos superiores, podemos trazer também, nós nos exigimos esses padrões que você diz, né? Que eu tenho que tentar ser o que eu não sou para te agradar. E aí eu tento criar cobranças em mim mesma, tento criar a perfeição, tento criar tudo aquilo que eu fantasio que você gostaria que eu fosse, né? E aí Então nós aí é aí que, além de ficar complicado, é aí que pesa. Mas ao invés de nós olharmos para esse lado, nós trazemos a solidão, né? É quando nós nos sentimos na solidão e com a solidão, porque você não é aquilo que você está tentando ser. Aí volta no início do capítulo, você é a sua essência, você é esse espírito que está aí dentro, e é ele que você tem que colocar para fora, né? E não essa fantasia que você está criando ser para ser aceita, né? Então você tenta algo para se fazer aceita, para o outro te aceitar e não o que você é, a sua essência. E aí nós vamos percebendo que todos os problemas de convivência, tanto do casal, ou não só do casal, mas na própria sociedade, ele não é tão complexo, né, tão complicado. O que falta para nós é uma maturidade maior de entender tudo isso. Porque às vezes nós queremos mudar, né, a gente não respeita o direito do outro, e nós queremos mudar a preferência do outro, o destino do outro, a ideia do outro, os ideais do outro.
Então nós não deixamos que o outro tenha as suas preferências, a sua personalidade. Muito pelo contrário, nós queremos impor a nossa, nós queremos que ele seja igual a nós. E aí começa todo esse problema, porque nem nós sabemos como nós somos de verdade. Porque nós vamos criando essas máscaras que nos distancia do que nós somos. Então nós precisamos respeitar que cada um tem o seu direito individual, não é? Porque se nós não entendemos isso, fica muito difícil de ter um relacionamento saudável, tanto pela questão amorosa quanto pela questão social. E aí nós poderíamos pensar, o capítulo fala bastante sobre isso, mas acho que nós não deveríamos nem passar muito por isso. Mas ele vai fazer referência lá à questão 697 do Livro dos Espíritos, onde vai trazer a questão do divórcio, se é correto, se não é correto, se é uma lei natural, se é uma lei terrestre, né? E aí nós vamos pensar, bom, vamos trabalhar todo momento, pelo livre-arbítrio, pela nossa consciência. Se aquilo nos proporciona um crescimento espiritual, está válido. Se não proporciona e dificulta o nosso avanço, por que nós vamos continuar? É lógico que nós não vamos desistir de uma hora para outra, porque estamos todos nós interligados e sabemos que temos débitos lá atrás, não é? Mas nós não podemos imaginar ou aceitar que o simples fato de não seguir com uma pessoa é estar errado. Eu acho que isso já ficou muito mais do que entendido quando nós trabalhamos as outras dores da alma, porque senão nós podemos avançar. Ninguém está defendendo isso, mas também ninguém está crucificando. É preciso entender todos os aspectos e olhar para o outro, porque quem está sofrendo é o outro, e ele tem que saber. Então os débitos do passado talvez não sejam cumpridos por completo, mas um pouquinho com certeza estão. Então não cabe a nós julgar, né, em relação à dificuldade, em relação à carência e tanto mais. Por que sentimos solidão estando num casamento? O que nos impede de nos completar? Às vezes o outro não quer. Então, por que viver nesse vazio? Porque o vazio é totalmente contrário ao progresso. Tenhamos um equilíbrio aí, né? Sim, e quando ele traz a questão do divórcio, que nós dissemos que nós não vamos entrar a fundo, que não é esse o propósito, o propósito não é esse do estudo da solidão, né? E quando ele traz mesmo em relação, quando o casal está em sofrimento, de repente existem agressões físicas, né? Existem N fatores, então é realmente o livre-arbítrio, né? Cada um decide o que é melhor para si e entre o casal também, né? E a base tem que ser o amor verdadeiro. Com Ninguém falou que o certeza. amor verdadeiro é aquela felicidade a todo momento. Não, Não, o amor é não, construção, né? Tem que enriquecer mutuamente a pessoa. Então tem seus sim. altos e baixos, mas nesses altos e baixos tem que ter sempre um crescimento. Eu caio um pouquinho, a hora que eu subo eu cresço. Eu caio um pouquinho, a hora que eu subo eu cresço. E a somatória disso tudo é o que nos distancia da solidão, porque nós vamos nos completando através do amor que vai crescendo entre as relações. Então é bem isso. E também nós vamos aprendendo a nos amarmos e a nos respeitarmos, né? Que isso é muito importante também no relacionamento, para não voltar naquele de fantasiar o que eu não sou. Então, você voltando para o seu íntimo, voltando para o seu interior, autocuidado, autoamor, autotransformação, juntos, né, numa caminhada, nós conseguimos trazer esse amor, né? Nós conseguimos fazer com que esse amor realmente exista dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Então, é junto, não é separado, né? São os dois caminhando juntos e não um para o norte e o outro para o sul, vamos se dizer assim. Então, é muito importante. E nos leva a olhar não só pelo lado físico, não é pela questão material, nem tanto o físico, mas material, né? Fica mais nítido essa questão. É sempre nós olharmos pela questão espiritual, do espírito, entendendo o que é temporal, né, o que é passageiro, e o que é real, o que permanece. Então, todo sentimento, nós sabemos que ele se fortalece, até olhando pela questão da própria reencarnação,
quando buscamos lá no Evangelho, vai dizer que a própria reencarnação fortalece os laços, né? E estamos aqui justamente para isso, para fortalecer esses laços. E é com o amor. E não é só o amor aqui entre casal, muito pelo contrário. É entre um e o outro, porque o amor significa justamente a providência divina, justamente Deus. É quando nós sentimos Deus dentro de nós e nós não nos afastamos da nossa essência. Porque a nossa essência é Deus e Deus é amor. Então, quando nós não sentimos esse amor pelo outro, porque nós sentimos, mesmo que pequeno, pequenino ainda, da imensidão do significado de amor, nós sentimos. Mas quando nós não sentimos, quer dizer que nós não temos mais, não estamos sentindo mais a presença de Deus, a vibração de Deus. Ele está lá, mas nós não estamos sentindo. Então nós nos distanciamos do que de fato somos, e aí sim encontramos, né? Então, por isso que é importante não viver a vida, não rejeitar os nossos sentimentos, muito pelo contrário, mas saber o lugar exato de cada sentimento. Porque às vezes nós deixamos nos iludir, nós deixamos nos vaguear pelos sentimentos sem parar para olhar. E aí nós nos afastamos da nossa essência. E esquecemos que pode dar certo, mas pode ser que não dê certo. Porque viver uma ilusão não nos mostra nada concreto, né? E aí ele vai falar, aí nesse ponto mais ou menos do capítulo, assim, ele vai trazer uma outra visão de solidão. Primeiro ele vem trazer essa questão de nós estarmos afastados do outro, de sentirmos solitários e sós, por não ter o outro, pelo outro não me compreender, por eu não compreender o outro, né? É quando nós olhamos assim só pelo material, às vezes chegamos em casa, estamos sós e falamos, que solidão, vivo triste, vivo sozinho, né? E aí ele vai trazer um outro olhar para a solidão, que eu acho que aí completa e mostra o que realmente é o amor. Mas aí eu posso deixar um pouquinho para você. E eu achei fantástico esse outro capítulo quando trouxe a solidão para nos interiorizarmos e entrarmos em contato com o Criador. Eu fiquei até... Você quer ler? Perfeito, ó. Solidão maior é quando sentimos falta de nós mesmos. Como nós não encontramos a nossa essência, como nós não encontramos, né, no sentido da nossa existência, porque nos afastamos, nós sentimos sozinhos, sentimos falta de nós mesmos. Nós vamos colocando tantas máscaras, né, tantas desculpas, vamos criando mentalmente tantas coisas sobre nós, que quando paramos, nós mesmos não nos reconhecemos, né? Sim, e quando ela traz que nós sentimos falta de nós mesmos, né? Como que temos que trabalhar isso? Porque nós somos a nossa própria companhia, né? Somos eternos, mas somos nós conosco mesmo. Sou eu comigo mesma, por mais que eu tenha você, mas é individual, né? Então, como que essa solidão e trazer essa questão de algo mais interno mesmo, esse sentimento que a gente tem, sente essa falta de estar conosco mesmo, né? Então, é a parte de nós nos recolhermos, né? É a parte de interiorizar, é a parte de saber que aqui dentro de nós está a nossa melhor companhia, porque fomos feitos da fagulha divina, né? Então, se nós nos pararmos para refletirmos, se ali, naquele lugar, naquele cantinho, conseguimos nos conectarmos, nós com o Pai, essa solidão aí é fantástica, né, nessa conexão. E a Fernandinha traz um pouco disso, né, que solidão é quando não estamos conectados conosco mesmo e com o nosso redor. É bem isso mesmo, né? Acho que é o mesmo que um vazio existencial.
Quando nós paramos para pensar em vazio existencial, é porque eu não acho sentido para minha existência. Eu não acho o real objetivo da minha encarnação, né? O real objetivo do meu ser. Por que eu tenho que acordar todo dia de manhã e caminhar? Muitas pessoas nunca pararam para perguntar, nunca pararam para pensar por que eu acordo todo dia de manhã? O que eu devo fazer, né? E talvez se nós nunca paramos para pensar nisso, o dia que nós pararmos, nós vamos nos defrontar com esse vazio existencial, porque nós não vamos saber responder, e aí vamos nos sentir solitários. Mas nós vamos falar um pouquinho depois disso à frente, né? Porque às vezes nós olhamos a própria solidão e imaginamos que tem que ser um momento de dor, né? Um momento de dificuldade, de loucura. E não, pode ser um momento de preparação. Se nós pararmos para pensar, aquele período solitário é um período em que eu sou chamado a me preparar para algo, estar pronto para algo, um tempo de crescimento, em uma situação que eu vou ser colocada, justamente onde a vida vai me convidar para um amadurecimento maior. Então, quando nós paramos para pensar na própria época de solidão, que todos nós passamos um momento de solidão na vida, seja na infância, seja depois, seja na velhice, todos nós passaremos por esse momento, porque é um convite, mas é justamente o convite que nos chama a ressignificar a solidão. Para que serve a solidão? Por que nós estamos aqui? Porque sentimos solitários. É momento de olhar e estabelecer um novo significado para diversos fatos que nós não entendemos. E aí ele nos convida para quê? Ele vai nos falar que a solidão é o momento de olhar para dentro de nós, como você colocou. Exatamente isso. É o minha momento... quietude íntima, né? Exato. É minha paz interior, essa solidão que ele vem trazendo, e é algo divino. Que vai trazer resposta para os nossos caminhos incertos, né? Que nós não sabemos qual é o caminho a traçar, e quando nós olhamos para dentro, nesse momento de solidão, nós temos como encontrar os caminhos que pareciam ser incertos, mas que não são. É porque nós vivíamos naquele momento, né? E nós vamos falar isso mais à frente, por isso que eu não queria falar, naquele ciclo, né? E é justamente quando permitimos olhar para dentro de nós que encontramos a nossa vitalidade de continuar. Vitalidade do trabalho, justamente para encarar a viagem terrestre que nós estamos. E nós procuramos essa paz no exterior, né? Nós procuramos preencher esse vazio, que na verdade não é um vazio, mas tudo nós preenchemos ele com o exterior, como você trouxe, que a gente vai falar mais para frente, mas se você for falando, a questão da vida atribulada que nós temos, né? Nós temos mentes inquietantes, você quer que a todo instante a sua mente esteja ocupada, porque você cria que se a sua mente não estiver ocupada, agitada, indo e vai e fazendo, você sente o vazio, você sente a solidão. E a gente, igual você realmente trouxe, né? Ressignificar isso daí, né? Não é encher a minha mente de atribulações. É eu saber com que eu preencho a minha mente. Porque aí a gente está com um vazio, aí você pega aqui, pega ali, faz aqui, limpa ali, organiza aqui, no trabalho faz assim, limpa a gaveta, faz. Para, né? Para, interioriza primeiro, volta, ressignifica esse vazio. E nós temos medo de ficarmos sozinhos, por causa dessa solidão e desse vazio. E se olharmos essa solidão de outra maneira, que é a que ele nos traz no livro, você passa a entender que você nunca está sozinho. Nós somos a nossa melhor companhia, mas para isso nós temos que estar conectados com o divino, né? Você falou, eu acho interessante quando as pessoas falam assim, não, eu estava sozinho em casa, sozinho, né? Se a gente para pensar em tudo aquilo que está à nossa volta, né? Que está nos dando a mão, nos ajudando, nos auxiliando,
Porque às vezes a gente pensa só em influências negativas, né? Mas existem tantas influências positivas, muito mais do que as negativas, é que nós não olhamos para isso. Então, solitários, jamais. Mas como nós falamos, nós vivemos em uma constante tensão psicológica e até fisiológica, se nós formos analisar, porque nós aceitamos viver esses ciclos exaustivos da vida, muitas vezes competitivo. Nós é que criamos isso, inclusive, essa questão de competição, de querer estar no primeiro lugar, de fazer tudo com pressa, aquela rivalidade, eu preciso ser melhor que aquele outro, eu preciso entregar mais que aquele outro, eu não posso me dar por vencido agora. E nós vamos a todo momento vivenciando um desgaste contínuo. E aí esse desgaste nos afasta da interação justamente com o nosso mundo íntimo. E nós falamos que Deus está dentro de nós, então nós nos afastamos com essa integração entre o nosso ser e o ser divino, não é? Ou com o próprio ser espiritual na essência. E é por isso que nós vamos ter conflitos a todo momento, porque nós não sabemos quem somos, não sabemos o que buscar, não sabemos como agir. Então, como é preciso... Pode falar, desculpa. Não, pode. Pode. Não, eu ia falar assim, eu acho interessante quando a gente fala nós não sabemos quem somos, né? E aí eu fico pensando assim, não sabemos ou não queremos saber? Ou não aceitamos saber o que realmente somos? Qual é realmente a nossa essência? Eu volto na pergunta que eu fiz um pouquinho acima, né? Assim, nós acordamos e aí? Para quê? Para viver mais um dia, para fazer o quê? Paramos para pensar? Às vezes nós não queremos parar para pensar, mas às vezes nós vivemos a vida, aliás, várias oportunidades, várias vidas, né? Vida é uma só, mas várias experiências, sem parar e perguntar, por que que eu acordo todo dia? O que que eu tenho que fazer aqui? Né? Eu, como espírito, eu me sinto solitário, por quê? Do quê? Porque somos criados individuais, sozinhos. E a nossa caminhada não se dá só com o outro. Então é interessante porque a gente acha que a nossa realização e a nossa felicidade tem que estar no outro. E não, tem que estar em nós, é o que nós estamos falando. Porque somos criados lá simples e ignorantes e nem sempre estivemos na condição de pai, condição de mãe, na condição de marido. Isso muda, isso é um ciclo, né? Isso vai se encaixando. Pode ser que algum membro da família nunca tenha vivido junto em outras encarnações, em outras experiências. E nós nos apegamos nessa, porque nós transferimos a nossa necessidade no outro. Solidão, porque nós queremos o quê? Que o outro seja o que nós somos, mas nós não sabemos o que nós somos. E fica uma troca e cada vez mais nós nos distanciamos e não nos alimentamos do que somos. Então, como é preciso sair um pouco, às vezes, dessa vida turbulenta, alvoroçada que nós estamos, porque pensemos, né? Esse ciclo do acordar, viver e dormir, acordar, viver e dormir... Comer? Comer, às vezes a gente come e nem lembra o que comeu, né? Então, olha que loucura, às vezes a gente nem lembra o que acordou. Fala, meu Deus, eu estou indo dormir de novo. E aí nós não paramos para pensar. Então, é preciso olhar para dentro de nós, fazer um momento de reflexão, porque é nesse momento de reflexão, nesse momento de silêncio espiritual, de solidão espiritual, e entrando um pouquinho o que o capítulo 2 fala, que é estar solitário para olhar para dentro de nós, é importante para permitir que nós nos conectemos com Deus. Então a gente fala, mas o que é Deus? Para um pouquinho. Entra um pouquinho em silêncio mental, desliga das coisas exteriores. Ninguém está falando para dormir, não. É desligar das coisas exteriores, né? Ficar ciente do que é estar sozinho. Porque a gente tem medo de estar sozinho, mas é um dos momentos mais gostosos da vida, é conseguir ter essa solidão espiritual. De estar nós e Deus, olhando nós a espiritualidade, ou só nós e nós. Parando para nos sentirmos, nos permitirmos, né,
até antes de a gente começar, eu passei, você falou, eu perguntei, né, para você, né, você já sentiu solidão? Porque a gente não conversa sobre o capítulo, né? E é até bom que isso não aconteça, para que a gente tenha mais liberdade de falar a primeira vez aqui e não ter nada decorado ou nada, né, seja mais espontâneo. E você falou assim, não. E aí você falou assim, você já, Léo? Eu falei, já. É um dos momentos mais gostosos da vida, porque nós permitimos olhar para a nossa voz da consciência, falar conosco mesmo. E a gente fala que a voz de Deus é a voz da consciência, e que oportunidade temos perdido de olhar para dentro de nós nos momentos de solidão e nos reconectarmos. E estamos buscando as mentes agitadas. Como você falou, a gente acorda e fala, hoje o dia está meio vazio. Vou procurar o que fazer. A gente quer a todo momento colocar atividade na mente, todo momento procurar o que fazer, com medo da solidão, ou Porque com a medo de gente nos acha, conhecermos, né? sim, porque a gente tem certeza que está sozinho, né? É E a porque nós solidão de estar sozinho. e porque nós pensamos que dentro de nós não tem nada. Nós pensamos que quando nós olhamos para dentro de nós, e não estamos falando em grandes momentos, estamos falando em pequenos momentos, reflexões pequenas de olhar para dentro, ali nós encontramos proteção, ali nós encontramos o apoio, a segurança. É justamente ali que nós vamos encontrar o sustento para viver o exterior. E temos a todo momento tentado viver o exterior para dar segurança para o interior, não é? A todo momento buscamos redesenhar de fora para achar que está tudo bem. Continuamos ocupando a nossa casa mental para não estarmos solitários mentais e não permitimos que a luz entre, não permitimos nos conectar com o que de fato importa. Nós somos malucos. E você sabe que você trazendo isso, né? Depois do estudo do capítulo, hoje pela manhã, bem cedinho, eu estava relendo o capítulo e do lado da empresa que nós trabalhamos, existe um parque da cidade, que é onde as crianças andam de bicicleta, as pessoas caminham, é um lugar com muitas árvores, com grama, enfim. Aí tem uma parte que a gente chama de floresta, né, Léo? Que é uma pequena trilha ali dentro com árvores enormes e antiguíssimas, né? Várias E espécies, né? várias espécies. E aí eu fui até lá logo após o almoço e chegando lá eu pensei assim, olhei para as laterais e pensei assim, nossa, não tem ninguém, né? Toda vez eu penso assim, eu não vou lá não, porque nunca tem ninguém, eu não vou lá sozinha, eu vou estar sozinha. E hoje eu fui lá e no caminho eu estava pensando, né? Olha o lugar que eu tenho ao meu lado, que eu posso estar e que eu posso se conectar comigo mesma para que eu possa sentir a essência divina, né? E aí eu fiquei pensando nisso lá, coisa que eu nunca pensei, muito pelo contrário, quando eu vou pensando assim, nossa, não vai ter ninguém, eu vou estar sozinha. E hoje eu fui pensando de uma outra maneira, e só de você dar uma volta ali dessa solidão espiritual, que você conecta com Deus, com a sua essência, com o seu interior, você volta de lá, eu voltei de lá e falava, nossa, será que sou eu mesma? Olha como que é importante, né? E por que que eu não ia? Por causa disso, eu vou sozinha? Eu vou estar sozinha? Que solidão, não, quero ir com alguém. Aí você passa a ir, você passa a sentir a natureza, porque você desliga do seu trabalho, né? Você está ali com a sua essência e você expande, né, o seu espírito. Mas o medo talvez seu seja até por questão por ser mulher, por estar sozinha e coisa do tipo. É engraçado que quando eu vou nesse mesmo local que você está falando, né? Eu vou pensando diferente. Tomara que não tenha ninguém. Tomara que eu esteja sozinho, que eu possa aproveitar ao máximo tudo aquilo que nos conecta, porque é inevitável entrar lá e não se conectar. É Nós estamos inevitável. falando de
centenas de árvores, diferentes espécies, cada árvore mais finas, mais grossas, enfim, nos conectando justamente à questão divina. Então, é um momento de olhar para nós. Nós estamos no meio de tudo aquilo que Deus criou. Como Sim, nós já estávamos, mas não havíamos percebido. Agora a gente olha e fala, meu Deus, eu estou no meio da criação de Deus, eu também sou criação divina. E a gente passa a perceber como que a mente, ela pode ajudar, mas ela pode ser um grande obstáculo para o nosso amadurecimento. Muitas vezes nós não entendemos as coisas porque a nossa crença não permite expandir o que a sim, nossa mente imagina. A Bá sim. tá dando risada porque ela sabe aonde é, né, Bá? O bar é do lado da empresa, ou seja, é um quarteirão. E hoje eu fiquei pensando, olha o tesouro que eu tenho do lado, 8 horas, 9, 10 horas por dia, e não vou até ali. Hoje eu fui. E aí isso se agrava nessa questão nossa de nos limitarmos, de fazer a nossa mente limitar, com a agitação do dia a dia. Porque nós não paramos para avaliar o potencial mental nosso. E aí nós nos limitamos. E eu tenho estudado um pouquinho a questão de neuroplastia, né, que é a capacidade do sistema nervoso se adaptar e se moldar a determinadas situações. É, ó. Um quer que tenha gente, o outro torce para não ter. Ué, nós estamos falando disso, né, Bah? De respeitar cada uma a personalidade. É bem isso, mas você sabe que no fundo, os E se dois eu estão for junto, errados. e se eu vou junto, eu não posso falar, viu, Bar? Eu tenho que ir quietinha, mas eu quero É, para ir falar. se ela vai junto, eu falo, por favor, vamos aproveitar esse momento e silenciar, né? Vamos fingir que estamos solitários aqui, né? Mas é isso, é essa diferença mesmo entre as pessoas, independente de sermos casados ou não, mas essa diferença entre as pessoas que é preciso compreender e entender. E a mente humana permite isso, mas nós nos limitamos, nós não deixamos ela crescer, porque ela vai se adaptando e se moldando de acordo com aquilo que nós queremos. E aí nós falamos, mas gente, ficar em solidão, se retirar um pouquinho, né? E os caminhos de Deus são muitos. E talvez a solidão seja um desses caminhos, de nós olharmos para dentro de nós e encontrar. E o capítulo vai falar, e o próprio Evangelho fala por diversas vezes, que Jesus fazia esse mesmo movimento quando ele ia no Monte das Oliveiras, né? Ele se afastava para se reconectar com o Pai. Se retirava, né, para a intimidade dele, justamente pelo silêncio, ele buscava o silêncio, mas às vezes não o silêncio em volta, ele já conseguia entender o silêncio interno, mas às vezes a gente ainda não consegue isso. Então, até a nossa mente se moldar, afastemos um pouco desse conturbado que o mundo nos apresenta, né? Vamos trazer o silêncio para dentro de nós, aquele momento de solidão, como grande oportunidade de elevação espiritual, porque é um presente de Deus que nós temos. A privacidade que nós temos não é viver em solidão eterna, afastados, abandonados, não. É no meio do tumulto, no meio do local que nós estamos vivendo a nossa vida nesse momento, aproveitar, buscar, silenciar, porque é preciso, porque senão nós vamos criar bases seguras. E são essas bases que vão sustentar o nosso caminhar, justamente nessa ligação entre a criatura e o Criador, não é? Com certeza, com certeza. E muito atrás de tudo que você falou são as crenças, né? E ainda continuam sendo as crenças. Você vai ficar sozinho? Você tá sozinha? Você vai continuar sozinha? Você vai sozinha? Você vai caminhar sozinha? E em todos os sentidos, né? E não, nós não estamos. Não estamos, não estamos, muito pelo contrário. Por isso que nós somos a nossa melhor companhia, mas temos que trabalhar isso, né? Vendo, enxergando a nossa essência, aceitando, descobrindo e nos conectando com Deus, né? Com o Pai. É,
Omar, Tô tentando que pôr essa... um comentário, mas não tá indo aqui. Ah, você é porque você travou. É. E A Mar... ele traz no livro esses momentos, né, de solidão. Ele diz que muitas vezes nós não conseguimos sair do nosso ambiente de trabalho, que muitas vezes nós não conseguimos sair do nosso lar, que muitas vezes não temos um lugar, como ele traz, ao meio da natureza, que nós podemos nos conectarmos. E ele fala que mesmo assim é para que fechamos nossos olhos, né, Léo? Elevemos os nossos pensamentos até no meio do tumulto, quando nós não temos para onde ir. E é naquele momento você saber a sua essência e realmente se conectar. E aqueles minutos ali de quietude interior, quietude íntima, que é a paz íntima, você sai dali completamente renovado, né? Exato. E você sabe que, puxando um pouco a orelha nossa, de todos nós aqui, né? Talvez nós estamos escutando aqui e tenhamos falado assim, nossa, como eu queria um momento de solidão. Como eu queria um momento de poder olhar para dentro, né? De interiorizar, de nos conectar com Deus. Estamos nós vivendo essa loucura, né? Esse dia a dia. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, né? Que há um ano atrás, todos nós fomos obrigados a nos silenciar, a nos isolar, ficar em um momento de solidão perante aquilo que nós estávamos vivendo. Inclusive hoje ainda estamos contidos dentro de casa, as nossas atividades não voltaram, muitos que estavam acostumados a sair não estão saindo, né, respeitando o momento que nós estamos passando. E a pergunta que eu faço e que fica aqui é se Deus não tem nos chamado justamente para esse momento de solidão conosco. Porque estamos vivendo tristezas, estamos ficando tristes porque não saímos, porque não conseguimos ver o outro, ter contato com o outro. Mas não é momento de olhar para dentro de nós, de buscarmos essa solidão de fato, de nos conectar a Deus, de entender que é o momento de preparar para algo maior, para um momento melhor, para o trabalho, para casa, para os filhos, né? Então, nós estamos, a todo momento, nós temos essa oportunidade. Seja no meio do tumulto ou não, mas chegou uma hora em que Deus falou, todos agora têm a capacidade de ter esse momento de solidão. E aí o grande problema é, nós estamos querendo ter esse momento de solidão? O que temos buscado, né? Porque às vezes a gente para pensar, a solidão ou esse momento de meditação, de interiorização, é muito maravilhoso, é uma maravilha, e todos nós queremos. Mas a grande pergunta que fica é sobre qual assunto nós queremos meditar, sobre qual assunto nós queremos interiorizar. Porque se nós olharmos por valores espirituais, nós ainda não sabemos o que isso significa. Nós ainda estamos construindo esses valores. Então, primeiro é preciso aproveitar tudo que está à nossa volta. É preciso compreender tudo que nós temos à nossa volta. Silenciar, acalmar o nosso espírito, acalmar a nossa ansiedade, desligar das coisas mundanas. E aí, como você colocou, será que nós queremos isso? Ou será que nós queremos continuar naquela ebulição que nós estávamos? Então, quando olhamos para a solidão, essa solidão comparando a nossa ligação, interiorização com Deus, será que nós queremos? Ou será que nós buscamos ainda não estar solitários? Pensemos. Né? Eu fico por aqui. Eu estou aqui refletindo também, porque depois dessa daí é uma bela reflexão Não é? do que eu alimento a minha mente, né? E que Eu tô ali, momento de olhar, um ano para a gente olhar para dentro de nós, um ano para nós buscarmos essa solidão, que na verdade é essa quietude espiritual, um ano. Será que nós buscamos ou será que nós agravamos ainda mais? Presos
querendo estar fora, algemados, né, ao nosso local, querendo viver como aves, né, voando. E é o momento de olhar para dentro. Fantasiando a matéria como se fosse... agora falamos, né? Quantos falam, me sinto um passarinho numa gaiola. Mas será que lá fora está a liberdade? Será que, ou melhor, a liberdade está no material? Ou a liberdade está dentro da nossa essência divina, né? E quando pensamos assim, nós nos encontramos. E aí, nos encontrando, nós permitimos ligar, religar. E essa é uma das funções da própria religião, o religare, né? Que nós tão mal compreendemos. Sim. Né? Então, meus amigos, obrigado por mais uma semana, que possamos compreender os momentos de solidão como oportunidade de crescimento, oportunidade para tempos que virão, né? Para nos preparar para a vida espiritual, né? Porque se nós lançarmos nosso olhar hoje, talvez fica muito incompreensível a questão da solidão. Mas quando lançamos nosso olhar mais à frente, a própria vida futura, não é? Ao nosso futuro, fica mais fácil entender e aproveitar esses momentos. E aí não vai ser mais dor, vai ser alegria e felicidade. Que possamos olhar com os olhos do Espírito, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque às vezes temos os olhos que não enxergam a questão espiritual e temos ouvidos que não ouvem a questão espiritual também. Olhos e ouvidos, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que possamos mergulhar na nossa essência e não tem erro, né? Sabemos disso. Não tem erro. Quando nós querendo ou não querendo, não tem erro. Não tem erro. Obrigado, meus amigos. Um grande beijo no coração de todos vocês. Que tenhamos uma semana repleta de paz, alegria e que não percamos as oportunidades de viver os momentos de solidão, de nos reconectar ao Pai. Fiquem com Deus. Obrigada, pessoal. Um grande beijo. Que Jesus possa continuar inspirando os nossos corações com muita paz, com muita luz. Um enorme beijo no coração de todos vocês. E, a gente vai combinar, tá? De ir na floresta com o Léo ou sem o Léo. Só não pode conversar. Se for com conversa, é com a Vanessa. Sem conversa, tô aqui, hein? Brincadeiras à parte. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau.